A história do Canal do Panamá começa no final do século XIX. A ideia de construir uma rota através do Istmo do Panamá foi inicialmente concebida pela França em 1881, mas enfrentou enormes desafios técnicos e de saúde. Milhares de trabalhadores perderam suas vidas devido a doenças como a malária e a febre amarela. A construção foi abandonada pelos franceses em 1889. A história da construção do Canal do Panamá é um conto épico de ambição, engenharia e sacrifício, que começou em 1881 com a iniciativa francesa. Esta fase inicial do projeto foi marcada por um entusiasmo considerável, mas também por desafios monumentais que levaram ao seu eventual fracasso. A ideia de construir um canal através do Istmo do Panamá para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico não era nova, mas foi na segunda metade do século XIX que ela começou a ganhar forma concreta. O impulso decisivo veio do engenheiro e empresário francês Ferdinand de Lesseps, que já havia ganho fama mundial por sua liderança na construção do Canal de Suez, inaugurado em 1869. Lesseps acreditava que poderia replicar seu sucesso no Panamá. Em 1880, Lesseps organizou a Companhia Universal do Canal Interoceânico do Panamá para financiar e gerenciar o projeto. Em janeiro de 1881, a companhia iniciou oficialmente a construção do canal. Lesseps imaginava um canal ao nível do mar, semelhante ao de Suez, sem a necessidade de eclusas. Este plano, no entanto, não considerava as diferenças geográficas e climáticas significativas entre o Egito e o Panamá. Desde o início, a construção do canal no Panamá enfrentou desafios imensos. A geografia do istmo era extremamente difícil, com densas florestas tropicais, rios caudalosos e a Cordilheira Central a ser atravessada. Além disso, as condições climáticas eram adversas, com chuvas torrenciais que causavam deslizamentos de terra e enchentes. Um dos maiores obstáculos foi a saúde dos trabalhadores. A região era infestada por mosquitos portadores de malária e febre amarela. Milhares de trabalhadores, tanto locais quanto estrangeiros, sucumbiram a essas doenças. A falta de conhecimento sobre a transmissão de doenças e as precárias condições sanitárias agravaram a situação. Os problemas de saúde e a geografia adversa não foram os únicos desafios. Havia também sérios problemas técnicos e de engenharia. O plano original de Lesseps de construir um canal ao nível do mar mostrou-se inviável devido à elevação do terreno e à necessidade de controlar os fluxos de água. Além disso, o projeto sofreu com má gestão e corrupção. Muitos dos equipamentos e suprimentos necessários para a construção eram inadequados ou mal administrados. A pressão financeira aumentou à medida que os custos excediam as previsões iniciais. Em 1889, após enormes perdas financeiras e sem progresso significativo na construção, a Companhia Universal do Canal Interoceânico do Panamá declarou falência. O fracasso do projeto francês teve consequências profundas. Mais de 22 mil trabalhadores morreram durante este período inicial da construção. O colapso da companhia e o escândalo financeiro que se seguiu abalaram a confiança pública na França e prejudicaram a carreira de Ferdinand de Lesseps. No entanto, o sonho de construir um canal através do Panamá não morreu. A experiência francesa, apesar de seu fracasso, forneceu valiosas lições de engenharia e sanitarismo que seriam aproveitadas mais tarde pelos Estados Unidos. Em 1904, os Estados Unidos assumiram o projeto, liderados pelo presidente Theodore Roosevelt.
Utilizando novas técnicas de construção e melhorando as condições sanitárias, os americanos conseguiram completar o canal em 1914. A inauguração do Canal do Panamá foi um marco histórico, permitindo uma ligação direta entre os oceanos Atlântico e Pacífico, reduzindo drasticamente o tempo de viagem dos navios. O canal possui um sistema de eclusas que eleva e abaixa os navios ao longo do percurso. Cada conjunto de eclusas eleva os navios a uma altura de aproximadamente 26 metros acima do nível do mar. O Lago Gatun, um lago artificial criado pela represa do rio Chagres, é uma peça fundamental do canal, armazenando a água necessária para o funcionamento das eclusas. Devido ao aumento do tráfego marítimo e ao crescimento dos navios, o Canal do Panamá passou por uma grande expansão, concluída em 2016. A nova expansão inclui eclusas maiores, permitindo a passagem de navios ainda maiores, conhecidos como Onel Panamaxon. O canal é vital para o comércio mundial, movimentando cerca de 6% do comércio marítimo global. É uma fonte crucial de receita para o Panamá, contribuindo significativamente para a economia do país. O Canal do Panamá é uma obra de engenharia monumental que desempenha um papel crucial no comércio marítimo global. Desde a sua inauguração em 1914, o canal tem sido uma via vital para a navegação, reduzindo drasticamente as distâncias de viagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico e, consequentemente, transformando o comércio internacional. Antes da construção do Canal do Panamá, os navios que precisavam viajar entre a costa leste dos Estados Unidos e a costa oeste, ou entre a Europa e a Ásia, tinham que navegar pelo longo e perigoso trajeto ao redor do Cabo Horn, na ponta sul da América do Sul. Esta rota adicionava milhares de milhas náuticas e semanas ao tempo de viagem. O Canal do Panamá reduz essa distância significativamente. Por exemplo, a viagem de Nova York a São Francisco, que antes do canal era de aproximadamente 14.000 milhas náuticas, foi reduzida para cerca de 5.900 milhas náuticas. Isso não só economiza tempo, mas também reduz os custos operacionais e de combustível para as companhias de navegação. A redução do tempo de viagem e dos custos operacionais tem um impacto direto na economia global. Ao facilitar o transporte mais rápido e barato de mercadorias, o canal contribui para a eficiência das cadeias de suprimento internacionais. Produtos agrícolas, petróleo, automóveis, eletrônicos e muitos outros bens podem ser transportados de maneira mais eficiente, o que, por sua vez, reduz os custos para os consumidores e aumenta a competitividade das empresas. Além disso, o Canal do Panamá é uma fonte significativa de receita para o Panamá. As taxas de trânsito cobradas dos navios que passam pelo canal geram bilhões de dólares em receitas anuais, contribuindo substancialmente para a economia do país. O governo panamenho investe esses recursos em infraestrutura, saúde, educação e outros serviços públicos, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Com o aumento constante do comércio global e o crescimento do tamanho dos navios, o Canal do Panamá passou por uma expansão significativa, concluída em 2016. O projeto de expansão, conhecido como a terceira série de eclusas, permitiu a passagem dos navios Onel Panamax, que são significativamente maiores do que os navios que o canal original podia acomodar. A expansão aumentou a capacidade do canal, permitindo que ele manuseasse mais tráfego e navios maiores. Isso foi crucial para manter a relevância do canal no comércio marítimo moderno, onde os navios de carga estão se tornando cada vez maiores para economizar custos através de economias de escala.
O Canal do Panamá é uma encruzilhada global que conecta economias em todos os continentes. Ele é particularmente importante para o comércio entre a Ásia e a costa leste dos Estados Unidos, bem como entre a Europa e a costa oeste dos Estados Unidos. A capacidade de transitar rapidamente entre os oceanos facilita as operações de comércio da Time, permitindo que empresas globais gerenciem seus estoques de maneira mais eficiente e respondam mais rapidamente às demandas do mercado. Apesar de sua importância, o Canal do Panamá enfrenta desafios significativos, incluindo questões ambientais e de sustentabilidade. A gestão da água é uma preocupação constante, especialmente em face das mudanças climáticas que podem afetar os níveis de precipitação e a disponibilidade de água doce para o funcionamento das eclusas. Para mitigar esses desafios, a Autoridade do Canal do Panamá, ACP, tem implementado várias iniciativas, como a conservação da água, a criação de novos reservatórios e a adoção de práticas operacionais mais sustentáveis. Essas medidas são cruciais para garantir que o canal continue a desempenhar seu papel vital no comércio global de maneira sustentável e resiliente. Apesar de seu sucesso, o canal enfrenta desafios contínuos, como a necessidade de manutenção constante, preocupações ambientais e a concorrência de novas rotas marítimas. O Canal do Panamá é uma das principais artérias do comércio marítimo global, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico e facilitando a movimentação de mercadorias entre continentes. No entanto, a operação deste canal vital enfrenta desafios significativos devido às mudanças climáticas. Esses desafios não só ameaçam a eficiência e a capacidade do canal, mas também têm implicações econômicas e ambientais para a região e para o comércio global. O Canal do Panamá depende de grandes volumes de água doce para operar suas eclusas, que são necessárias para elevar e abaixar os navios ao longo do percurso. O Lago Gatun, um reservatório artificial, é a principal fonte de água para o canal. As mudanças climáticas têm provocado variações nos padrões de precipitação, resultando em secas mais frequentes e prolongadas na região. Durante períodos de seca, o nível de água no Lago Gatun e em outros reservatórios diminui, comprometendo a capacidade do canal de operar em plena capacidade. Em 2019, por exemplo, uma das secas mais severas registradas nos últimos anos levou a Autoridade do Canal do Panamá, ACP, a implementar restrições de calado, limitando a quantidade de carga que os navios poderiam transportar. Essas restrições têm um impacto direto na eficiência e na lucratividade do comércio marítimo que depende do canal. As mudanças climáticas também aumentam a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades tropicais e inundações. Essas condições podem causar danos às infraestruturas do canal, como eclusas e barragens, além de interromper temporariamente o tráfego marítimo. Tempestades intensas podem resultar em inundações súbitas que afetam a operação das eclusas e a navegação segura dos navios. Além disso, ventos fortes e marés altas associados a esses eventos podem causar atrasos e aumentar o risco de acidentes, comprometendo ainda mais a eficiência do canal. A região do Canal do Panamá é rica em biodiversidade, com ecossistemas sensíveis que estão sendo afetados pelas mudanças climáticas. Alterações nos padrões de temperatura e precipitação podem modificar habitats, afetando a flora e a fauna locais. A perda de biodiversidade pode ter consequências indiretas na operação do canal, como o aumento da erosão do solo e a alteração dos fluxos de água. A ACP tem adotado medidas para mitigar esses impactos, como programas de reflorestamento e a conservação de áreas protegidas. No entanto,
essas ações enfrentam desafios contínuos devido à escala e à complexidade das mudanças climáticas. Para enfrentar esses desafios, a ACP e o governo panamenho têm implementado uma série de medidas de adaptação e sustentabilidade. Entre elas estão a implementação de tecnologias e práticas para a conservação e o uso eficiente da água, incluindo o uso de reservatórios adicionais e técnicas avançadas de gestão de recursos hídricos. O desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias, como sistemas de eclusas mais eficientes que utilizam menos água e tecnologias para monitoramento climático avançado. Programas de reflorestamento e conservação para proteger as bacias hidrográficas e manter os níveis de água necessários para o funcionamento do canal. Colaboração com organizações internacionais e outros países para compartilhar conhecimentos, tecnologias e melhores práticas na gestão dos impactos climáticos. O futuro do Canal do Panamá envolve inovações tecnológicas para aumentar sua eficiência e sustentabilidade, garantindo que continue sendo uma via crucial para o comércio global. O Canal do Panamá não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também um testemunho da capacidade humana de superar desafios e conectar o mundo. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre essa incrível obra. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos como este.